Então, na segunda parte da aula, eu vou falar um pouquinho sobre alguns distúrbios como bulimia e anorexia, causadas também pelos limites do esporte, tá bom? Então vamos lá. Bulimia, de certa forma, ela é muito semelhante à anorexia, que trataremos, que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Então a bulimia é um distúrbio alimentar recorrente em que a pessoa come altas quantidades de comida, geralmente muito calóricas, e em seguida toma algumas medidas para evitar o ganho de peso, que seja induzido o vômito ou ingerindo laxativos ou diuréticos, com jejum prolongado e a prática excessiva de atividades físicas, tá? A bulimia, quem sofre de bulimia, ela não possui uma aparência extremamente magra. No geral, eles mantêm um ar saudável, mas a preocupação excessiva com a imagem e a forma física os leva a esse comportamento pouco saudável. Os principais sintomas são a ingestão exagerada de alimentos em curtos períodos de tempo, vômitos forçados, uso indiscriminado de laxantes ou diuréticos, dietas muito controladas, alternadas à ingestão compulsiva de alimentos, tá? Alguns distúrbios depressivos, grande variação de peso, distorção na autoimagem e baixa autoestima. O diagnóstico ele é muito difícil, já que a pessoa não apresenta uma aparência de alguém doente, sendo necessária a observação do comportamento dela. O tratamento ele pede um acompanhamento multidisciplinar, tá? Realizado por médicos, incluindo psiquiatras, psicólogos e nutricionistas, tá? Temos a anorexia. Assim como a bulimia, a anorexia também é um transtorno alimentar, mas ao contrário do que acontece com quem sofre do distúrbio, do que eu falei, quem sofre de anorexia ela perde muito peso, né? Então o anoréxico ele não consegue aceitar seu corpo da forma como ele é, sempre achando que está acima do peso, em proporções fora da realidade. Sua causa ainda não é clara, mas os fatores genéticos e hormonais, além de sociais e psicológicos, são os mais possíveis, né? Então, os principais sintomas são ter medo de engordar ou ficar acima do peso ideal, ele recusa manter o peso que é considerado normal, não menstrua por 3 ou mais ciclos, né, no caso das mulheres, cortar a comida em pequenos pedaços sem comer, exercitar-se o tempo todo, né, mesmo com a pessoa ela estando machucada ou debilitada, e ir ao banheiro imediatamente após as refeições, beleza? Também temos diuréticos, laxantes, pele manchada ou amarelada, depressão e a boca seca, né? Por meio de exames e conversas com o paciente ou atleta, o médico ele será capaz de traçar um diagnóstico. Como tratamento, a maior dificuldade está em fazer o paciente reconhecer que está doente, né? Temos alguns cuidados. Fora as questões envolvidas nessas doenças ou distúrbios que necessitam de tratamento específico, como o reestabelecimento da saúde, algumas medidas podem ser adotadas para diminuir o cansaço e a fraqueza, isso já ligado a todas as causas ali do limite do esporte, tá? Então temos o repouso, né? Então durma e acorde no mesmo horário de todos os dias, faça o seu quarto um ambiente relaxante, né? Onde nada pode interferir no sono. Os fatores que mais atrapalham uma boa noite de sono são o barulho, a claridade, a temperatura, né? E controlar esses fatores vai ajudar bastante a dormir melhor e a diminuir o cansaço e o estresse, tá? Uma boa alimentação, né? Faça boas alimentações quando estiver perto da hora de dormir. Talvez na janta não seja uma boa comer aquela feijoada ou comidas mais gordurosas, né? Porque comer algo pesado fará seu corpo gastar muita energia na digestão, né? E o que não trará uma boa noite de descanso para o seu corpo. Aí temos o relaxe antes de dormir, né? Que é ouvir uma música relaxante ou tomar um banho bem quente antes de dormir ajuda o corpo a desacelerar, criando condições propícias para um relaxamento, né? Então tente tirar na mente alguns problemas e preocupações e tente deixar tudo que te incomoda de lado, de fora do quarto, né? Então para que a noite seja de sono bem profunda e reconfortante, tá? Não é só no descanso que é possível diminuir a fadiga. A alimentação também faz grande parte, né? Então fazer uma alimentação balanceada, se estiver abaixo do peso, procurar ingerir mais calorias, procurar evitar a ingestão de cafeína perto da hora de dormir, né? Ou se estiver acima do peso, praticar mais atividades físicas, fazer uma atividade balanceada, né? Então quem está em fora de forma se sente mais cansado do que uma pessoa que está em forma, né?
Então, a melhor maneira de entrar em forma é praticando algumas atividades físicas, começando aos poucos e aumentando a duração e a intensidade dos exercícios lentamente, né? Então, andar é um ótimo ponto de partida para começar a manter a forma, né, e ficar menos vulnerável ao cansaço, né? Temos algumas substâncias essenciais, né? Então, se a pessoa está se sentindo cansada e pouco disposta, ela pode ser que esteja faltando alguma vitamina e algum mineral no corpo, né? Então, muitas vitaminas e minerais elas são consideradas nutrientes essenciais, né? Porém, muitas vezes eles não são produzidos pelo nosso corpo. Então, elas precisam ser ingeridas ou adquiridas pela alimentação ou por suplementos, né? Então, para obter todos os nutrientes essenciais para o organismo, é preciso ter uma boa dieta, né? E ela é diversificada em frutas, legumes e verduras, cereais e carnes. Então, como resultado de uma má alimentação, a pessoa acaba ficando com sérias deficiências no organismo e isso resulta numa falta de energia, né? Então, por isso, algumas pessoas recorrem aos suplementos multivitamínicos, para assegurar o organismo esteja suprido da necessidade diária desses suplementos, desses elementos, né? Aí eu botei ele no canto o desgaste no esporte amador e no profissional, né? Então, se na vida normal a gente já fica sem energia apenas com atividades do dia a dia, e se incluímos uma rotina de treino de exercícios e essa atenção ela precisa ser redobrada, no caso do atleta profissional, né? Então, ao praticarmos atividades físicas, gastamos proteínas, energias, vitaminas e glicogênio, né? E tem outras substâncias fazendo com que a temperatura do nosso corpo aumente. Às vezes, não conseguimos abastecer nosso corpo com tudo que ele precisa para se recuperar. Então, algumas vezes, ele não é capaz de se recompor da forma correta. Então, mesmo que nós fornecemos algum combustível. Então, quando isso acontece, os músculos eles se estressam, que resultam na fadiga muscular. Os sintomas mais comuns são a diminuição da motivação e da percepção e da atenção, né? Queda na capacidade de raciocínio e o menor desempenho nas atividades físicas e mentais, né? Então, os atletas amadores e o excesso dessa atividade, eles podem ocorrer com alguns sintomas. Então, os tremores, os movimentos involuntários, cansaço extremo e as dores musculares. Então, quando aparece algum desses sintomas, a intensidade e a frequência dos treinos elas devem ser reduzidas, né? E por isso é importante que o acompanhamento de um profissional adequado seja responsável pelos treinos, pois aparecendo algum desses sintomas, eles podem garantir que a atividade praticada ela seja adaptada para que o atleta ou o paciente não sofra alguma lesão mais grave, tá? Então, o limite do exercício ele depende de fatores como a idade, peso e gênero, né? E também com o objetivo da pessoa, né? Então, esse cuidado ele é necessário na alimentação e no descanso. Então, tem que ter sempre aquele alinhamento entre descanso, alimentação adequada e atividade física correta, né? Os atletas profissionais, eles dedicam anos e anos de treinamento, né? Então, sofrendo algumas privações e abdicando de muitos eventos em sua vida pessoal, né? Para se dedicar ao esporte pretendido. Então, nesse sentido, o esporte competitivo ele impõe pressões que levam muitos atletas ao desgaste físico e psicológico também, né? Então, apesar da duração da carreira de um atleta ser relativamente curta, ele passa por muitos momentos de dúvida, né? Nos quais ele, após até um mau desempenho ou algum obstáculo imposto e não conseguir concretizar isso, né? Ele vai se cobrar naquela vida também do próprio atleta, né? E em atletas de alto nível, a exigência de acima da média, então sendo comum que ele exceda os seus limites, né? Seja no treinamento ou na grande quantidade de competições. Os intervalos insuficientes de recuperação podem levar ao estresse, piorando o quadro da ansiedade, tá? Então esse peso na vida do atleta ele ocasiona muita desistência ou queda de rendimento. Então o atleta ele se sente mais esgotado, tanto no aspecto físico quanto no psíquico e no social, né? E esse esgotamento da atividade é chamada de síndrome de Burnout, na qual eu já fiz a pesquisa para vocês, né? Então, síndrome de Burnout é nada mais do que uma síndrome de esgotamento profissional, né? Ele é um distúrbio psíquico descrito pelo médico americano
né? Esse transtorno ele está registrado no grupo 5 da Classificação Internacional de Doenças Relacionadas ao Problema de Saúde, o CID-10, né? E sua principal característica é o estado de tensão emocional e de estresse crônico, provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Então, a síndrome ela se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão ela exige um envolvimento intenso, interpessoal direto e intenso, né? Profissionais da área de saúde, de educação, saúde, assistência social, recursos humanos e até agentes penitenciários, eles enfrentam uma dupla jornada e correm risco maior de desenvolver esse transtorno, né? Então, alguns sintomas são são as mudanças de humor, a irritabilidade, né? Alguns lapsos na memória, ansiedade, depressão e até a baixa estima. Dor de cabeça e enxaqueca também são sintomas dessa síndrome, tá? Que atletas profissionais, e não só atletas profissionais, eles são capazes de feitos que parecem ser até sobre-humanos, né? Tipo, são super-heróis. Mas eles também, como todas as outras pessoas, têm as mesmas necessidades básicas de qualquer pessoa, tá? Então aí, galera, segunda parte da nossa aula sobre limites do esporte, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.